as relações no além-túmulo. Questão 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para esses alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade em que haja alcançado. Autoridade que eles exercem por uma ascendente moral irresistível. Aí você fala assim, então seria muito fácil para os espíritos tirar aquele monte de espírito lá do umbral. Mas não pode tirar. Ali é um estágio de purgação. Eles têm que chegar a trabalhar intimamente para entenderem que eles têm que orar, têm que respeitar as regras de Deus e têm que começar a transformar-se interiormente. Mas, quando chega o tempo certo, equipes especializadas nesse resgate vão e os tiram. Quem já leu o livro Libertação viu como fizeram para resgatar Gregório para a reencarnação. Então, no momento certo, eles vão, criam mecanismos adequados para tirar da forma mais pacífica possível. Letra A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Aí quando a gente vê aquelas hordas de espíritos, nos romances espíritas e em tantos outros, aquelas hordas de espíritos sendo comandados nas trevas por uma mente mais adestrada, mais educada, aquele espírito, embora esteja lá nas regiões inferiores, ele é um espírito superior. Ele é um espírito de grandes conquistas, então ele tem superioridade sobre aquele grupo que está subordinado a ele. Logicamente, que num dado momento, esse magnetismo dele vai sofrer uma interferência por parte dos mentores espíritos superiores a ele, mentores da humanidade, e aí eles vão ser desligados dele. Mas vocês imaginam um enxame de abelha. Se você for lá e pegar a rainha e tirar a rainha dali ou matar a rainha, elas ficam enlouquecidas, elas atacam tudo que elas acham pela frente. E não vão comer mais, elas vão querer simplesmente atacar qualquer um que elas acham totalmente perdidas, até conseguirem criar uma outra rainha ou acharem outra rainha. Então, a maioria das mentes, elas vivem linkadas, o termo atual, né, linkada a algum espírito superior a eles. Se romper essa ligação, eles ficam perdidos, como enxame de abelha sem abelha rainha. Por isso que os trabalhos espirituais são gradativos, obedecem uma certa ordem para que aqueles espíritos sejam resgatados, ajudados, orientados para seguir caminhos diferentes. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E só voltando aqui um tiquinho, é quando ele fala irresistível, é porque existe essa subordinação natural entre os espíritos. Vamos dar continuidade. A questão dos pequenos dos grandes serem rebaixados, os pequenos serem exalçados, elevados, é importante que a gente entenda, no Evangelho tem passagens assim, aqui o Livro dos Espíritos está explicando. Muitas das vezes nós temos cargos aqui na Terra, mas não estamos à altura espiritual que aquele cargo existe. E ao chegar no plano espiritual, aquele espírito vai passar por várias situações vexatórias até que ele cresça. Mas Rochester conta que Tibério, antes de desencarnar, um grupo de espíritos que queriam pegá-lo, torturá-lo, tentavam achar alguém para assassiná-lo, porque se ele fosse assassinado, eles conseguiriam torturar ele por 4 dias, porque no 5º dia eles tinham que cair fora, porque ele iria arregimentar seu exército e partir para cima deles. Continuar uma outra guerra no mundo dos espíritos. E por isso que os protetores dele faziam? Reencarnavam ele. Então ele chegava a ter 2 encarnações no mesmo século por causa da ferocidade que ele tinha consigo e dos espíritos que o acompanhavam. Porque Tibério, ou mesmo Tutmés III, que foi mandado para sua irmã para a Etiópia, ele monta um exército etíope, que foi o exército mais poderoso que o Egito já teve, sai conquistando tudo, só que aqueles etíopes se tornam fiéis a ele, mais um padrão evolutivo muito inferior aos egípcios. E a partir dali ele se mete num monte de encrencas
para resgatar as suas dívidas e educar esses espíritos. Então, nós temos que ter uma série de cuidados aqui na nossa existência para não cairmos em certas tentações de manipulações de massas, porque depois virão as consequências para nós. Letra A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus? Aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. E Tibério tinha um servo que era trabalhador dos circos chamado Astartus. E o Astartus era o Rochester, uma das encarnações do Rochester, e evolutivamente superior ao Tibério. Mas ali ele era um domador de animais selvagens no circo. Certo? E ao desencarnar, ele segue seu processo evolutivo, o Tibério segue o processo evolutivo dele, sempre juntos, sempre próximos uns do outro, mas em condições espirituais muito diferentes. Na encarnação seguinte, Rochester, que no caso ali seria Astartus, e na encarnação seguinte, Lúcius, era um grande político em Roma, uma pessoa muito rica, muito influente, um grande patrício. E Tibério, um escravo vindo da Germânia. Entenderam? As situações mudaram. E quem comprou? Astartus. Atualmente, nessa encarnação, Lúcius. Mas a escrava germana que Tibério mais abusou era esposa de Lúcius, dona de Tibério. Então, Lélia era escrava de Tibério e agora Tibério era escrava de Virgínia, que é a mesma Lélia. Entenderam? Mudou a posição. A gente cita o Rochester porque ele dá um exemplo de pessoas poderosas que perderam o poder e de escravos que ascenderam o poder. Então, é para a gente poder entender o processo evolutivo, a caminhada que tinha para se entender e se organizar. Um outro exemplo é Espartacus, o grande líder dos escravos. Ele foi o maior professor de estratégia para Roma. A partir de Espartacus, Roma se organizou todo o seu exército, organizou toda a sua estrutura social e teve que humanizar mais o tratamento com os escravos, para evitar que surgisse outro Espartacus. Certo? E o mentor de Espartacus era, mais tarde, tornou-se um dos imperadores romanos, dos mais firmes na condução do império. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí uma Rosália. Ela cita que pessoas muito pobres, muito miseráveis, que ela atendia no bairro onde ela morava, quando ela chega no plano espiritual, ela precisa da ajuda deles, porque eles eram muito mais elevados do que ela, apesar de ela ter agido com bondade, com caridade para com essas pessoas. Cuidado na forma que você trata o mendigo. No plano espiritual, talvez você vai precisar muito da ajuda dele. Então, aprendamos a agir e a tratar as pessoas com amor e respeito. Certa vez, uma criança conhecida minha estava com um problema muito sério de saúde. A criança era linda, pelos traços finos que a criança apresentava. E a mãe dele caminhando com ele na rua, ele chorando porque estava sentindo muita dor no corpo, com aquele problema de saúde muito complicado. E o mendigo chega e fala assim, vai botar a mão nele e fala assim, tá tão bonito, a minha mão tá tão suja. A mãe fala, não tem importância, só pode encostar a mão nele. Aí encostou a mão nele, na criança. A mãe foi embora para casa, a criança parou de chorar. Quando foi à tarde, ela percebeu que o filho tinha ficado curado. Cuidado com a forma que vocês tratam os mendigos. Se ela falasse isso mesmo, encosta a mão não, que está muito sujo, a história seria outra. Então, vamos prestar atenção aqui. Essa questão é a letra A da questão 275, certo? Dá uma explicação de quanto nós devemos ser prudentes ao lidarmos com os carentes, com os necessitados do mundo físico, porque eles podem ser muito abençoados no mundo espiritual. Questão 276. Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior
Experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, se ele foi grande na terra, ao ir para o mundo dos espíritos, ele é de ordem inferior, ele sofre muito. E esses que normalmente tentam organizar as hordas de ataques às obras do bem. Portanto, a gente vai ver muitas das vezes nas comunicações mediúnicas espíritos que foram muito simples aqui na vida terrena, chegam em condições muito boas no mundo espiritual. E aqueles que tiveram vida importante, mas nas caladas da noite cometiam atos ignominiosos, ou às vezes na calada do dia mesmo, eles chegam no mundo espiritual de uma forma muitíssimo complicada. Questão 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general, no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Logicamente que entre as questões militares, o espírito fica meio auto-hipnotizado por um tempo. E muitas das vezes o soldado, por humildade, ele se mantém como soldado diante do superior para ajudá-lo, para ampará-lo, até o momento que ele tenha permissão para isso. Mas a superioridade real é a superioridade espiritual. E nem sempre o título que nós temos aqui na Terra é compatível com o título que nós vamos ter no mundo espiritual, dizendo assim. Ou com a nossa posição evolutiva no mundo espiritual, melhor dizendo. Questão 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Aqui nós vamos começar a ter a noção das cidades no mundo espiritual. Vejamos. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Aqui na Terra nós temos uma cidade, pessoas boas, pessoas ruins e até mesmo criminosos. Todos convivem mais ou menos juntos, que se os criminosos saem lá de onde eles estão e saem andando pela cidade, não vão ser reconhecidos facilmente. Então, todos nós temos que prestar atenção na forma com que nós lidamos uns com os outros, até porque aqui não sabemos quem realmente é mais evoluído, quem realmente é superior espiritualmente falando. Pois bem, no mundo espiritual, nós vamos ter em nosso lar, o pessoal do Ministério da União Divina são os espíritos mais superiores, a elite espiritual, vamos dizer assim, e são respeitados como tal. E o pessoal da regeneração são aqueles que estão mais próximos dos seres humanos, precisam lutar para o seu crescimento espiritual, para o seu despertar de valores íntimos. Vejamos mais. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Aí, dentro da cidade, conforme mostra nosso lar, totalmente compatível com o Livro dos Espíritos, eles vão estar ali por laços de afinidade. Portanto, André Luiz fica hospedado uns tempos na casa de Lísias, não é isso? Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhe assemelham. Aí nós vamos ver no livro Libertação, os maus reunidos e organizados numa cidade muito estranha, como diz André Luiz. Então você vai ter a organização dos bons em nosso lar e a organização dos maus, conforme aquela cidade muito estranha que André Luiz relata no livro Libertação. O livro Libertação tem muitas informações importantes para nós entendermos. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem tocar em palavras.
a gente já acabou falando antes, que nas cidades as pessoas vão estar sempre andando juntos uns com os outros, ninguém sabe quem é de ordem superior e inferior, graças a Deus, mas as aglomerações, as reuniões particulares são daqueles que se afinizam por alguma coisa e têm afinidade. Questão 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Está bem descrito aqui a questão de nosso lar, vai ficando uma questão bem mais alta, e tem aquelas casas de apoio, postos de socorro e tantas outras que vão ficando nas regiões inferiores, mas cercadas e protegidas dos maus. Então, os bons, aqueles que já entendem que tem que trabalhar no bem, ficam agrupados em locais apropriados ao seu trabalho. E os maus ficam normalmente perambulando, seria bem um retrato da erraticidade, perambulando, tentando perturbar a vida dos outros, ou também aglomerados em antros de sofrimento e dor. No livro Além da Vida, né, vai mostrando aquelas várias cenas estranhas no filme, onde tem aquele monte de espírito. Aí tem uns que ficam todos mergulhados ali na lama, tem outros que ficam dentro de um barco, ou seja, tem muitas instâncias de refazimento para o espírito, ao mesmo tempo que tem instâncias de onde eles se aglomeram para se depurarem, para poderem ser depois assistidos e levados para as instâncias de refazimento. Questão 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Só que na Terra, quando a gente fala assim, ô fulano, faz isso não, às vezes se arruma um inimigo. Principalmente a nossa cultura ocidental não tem aquele hábito de procurar ser bom, não tem aquele hábito de procurar fazer o bem, não tem o hábito de procurar trabalhar pelo bem. Então, nós precisamos treinar esse hábito de fazer o bem, treinar esse hábito de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. E como que os espíritos bons vão trabalhar para proteger os outros fazer o mal? Pela intuição, pela inspiração e até mesmo pela conversa amiga, pela orientação, por tentar esclarecê-los. Quem leu a série André Luiz vai entender como se dá o processo. Questão 281. Por que os espíritos inferiores comprazem nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Tem pessoas que têm o prazer de ver o outro cair, têm o prazer de ver o outro sofrer. E tem pessoas que procuram fazer de tudo para que os outros cresçam, para que os outros se aperfeiçoem. Esse trabalho íntimo que nós temos que procurar entender, que é a forma com que nós temos para lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, como que nós estamos nos comportando com os nossos colegas de tarefa, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de mediúnica? Nós estamos realmente procurando ajudarmos uns aos outros? Procurando realmente fazer o melhor possível uns pelos outros? Ou estamos nos deixando levar pela inveja? Porque os médiuns são diferentes. Cada médium tem sua característica e sua especificidade fluídica para receber este ou aquele espírito. E tem que existir o respeito. Quanto mais inveja tiver da outra pessoa, menos capacitada a pessoa se torna para receber os bons espíritos. Questão 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito.
O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. Então, os espíritos vão se comunicar através da emissão dos seus pensamentos. É mais sofisticado do que nós que usamos a palavra para falar. Logicamente que os espíritos, e essa comunicação via pensamento se dá com os espíritos superiores. Aqueles menos evoluídos, eles precisam momentaneamente de articular as palavras, sentir que ainda são humanos para se comunicarem. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, pelo fluido cósmico universal, os espíritos podem comunicar no universo de acordo com a evolução de cada um. Então, os espíritos se comunicam via pensamento e o pensamento se irradia pelo fluido cósmico universal. Questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Então, quanto mais perfeito for o espírito, mais percepção ele tem dos fenômenos que ocorrem em torno dele. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, os espíritos estão sempre se vendo, nada pode passar, pode ser ocultado dos espíritos mais perfeitos, e os mais perfeitos não vão ser percebidos todos os seus pensamentos, todas as suas ações, pelos imperfeitos. Mas os imperfeitos estarão sempre tendo seus pensamentos lidos, e ao que nós pensarmos para os espíritos é a mesma coisa que falarmos aqui entre nós encarnados. Questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Claro, nós temos o corpo, que são vistos uns para os outros, a gente reconhece pela nossa face, pela voz, por uma série de fatores. Entre os espíritos, vão ser reconhecidos pela estrutura perispiritual, pela aparência que eles têm, e a vibração também que eles emitem pode ser percebida pelos outros espíritos. Questão 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo? Perfeitamente. E assim, de geração em geração. Todos nós, ao chegarmos no mundo espiritual, vamos encontrar nossos pais, vamos encontrar nossos amigos, inimigos. Então, vamos treinar, viver bem aqui, para termos o prazer de nos encontrarmos do outro lado. Letra A. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a vossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e a dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles à vida corporal a outra. Logicamente, só os espíritos superiores vão ter essa penetrabilidade de ler na alma do outro o passado. Normalmente a gente se lembra uns dos outros como nós lembramos aqui quem somos nós, quem somos nossos amigos, quem são nossos pais. Mas aqueles de outras e outras vidas vão ser recordados à medida que a gente adquire mais consciência espiritual, mais evolução. Questão 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente. Ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que a alma, se reconheça a si mesma e alige o véu material. Para que você desencarne, as coisas são mais complicadas. Mas a partir do momento que você morre, os teus amigos, os teus parentes, entes queridos, protetores, estarão lá para te amparar. E à medida que você vai recobrando seus sentidos, você vai os vendo
e vai reconhecendo. Questão 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Aqui, os bons vão estar sendo acolhidos pelos bons e o mal pelo mal, com as mais variadas nuances possíveis desse acolhimento. Vamos ver. Questão 288. Que sentimentos desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham, e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Então, nós precisamos entender que no mundo dos espíritos, cada espírito tem a sua característica, cada espírito tem o seu modo de agir, a seu modo de ação. E por isso, quando chegam os bons, são acolhidos pelos bons, com alegria, com prazer. Quando chegam os maus, também são acolhidos pelos maus, com alegria e prazer. Só que os maus, ao saírem de determinados redutos para reencarnar, eles passam pelo processo natural de purificação e, com isso, eles têm, então, uma ascensão espiritual. Eles não vão voltar para aquele mesmo reduto, vão voltar para um melhorzinho. Ou um melhorzão, depende de como ele caminhou aqui na Terra. Mas as pessoas que ainda se comprazem na maldade, se mantêm na maldade, vão ser recebidos pelos maus e, normalmente, com a aventura daqueles que se encontram. Questão 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma, a quem são afeiçoados. Felicitam-na, como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aqueles que se acham maculados permanecem em insulamento e só têm a rodeá-lo os que se são semelhantes. É uma punição. Então, todos quando retornam para o mundo dos espíritos, como já dissemos, os bons são recebidos pelos bons, pelos familiares, e os maus são recebidos pelos maus e pelos familiares também que são maus. Ou seja, no plano espiritual, as coisas são bem delineadas. E, logicamente, que o mal pode ter um bom espírito para protegê-lo naquele primeiro momento, para evitar que ele cometa muitos desatinos no plano espiritual. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um caminho, tudo tem uma explicação. A doutrina espírita é muito rica, nós não podemos taxar as coisas do nosso ponto de vista, porque existem várias nuances que devem ser observadas e só cabe aos espíritos bons ou espíritos superiores fazer esse julgamento. Questão 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, os espíritos vão estar unidos e reunidos de acordo com a sua condição evolutiva. No livro Os Mensageiros tem o caso lá de... Agora não vou lembrar o nome dos personagens, o homem Alfredo. O Alfredo e a esposa foram envolvidos numa trama passional muito grande. Ao chegar no plano espiritual, Amélia? Ou Ismalha? Ismalha, né? A Ismalha vem ampará-lo
vem procurar ampará-lo, ele fica trabalhando numa casa de apoio, ela vem semanalmente a visitá-lo, mas não podem ficar juntos. Ela tem autorização para visitá-lo ali, quando ela vai, ela faz as preces para ajudar na recuperação daqueles espíritos que estão lá internados, ela faz vários trabalhos de orientação nos trabalhadores da casa, mas eles não podem ficar na mesma cidade por muito tempo. Que para ela seria penoso aquele trabalho, ela podendo estar em uma instância superior, onde ela vai conviver com espíritos em melhores condições vibracionais. Luz e paz, e até o próximo subcapítulo.